Boa noite. Olá, Andréia. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu Bom, tava de deixa olho eu aí fazer. no horário. Eu falei assim, não vou conseguir acessar, a internet tá ruim aqui. Aqui também hoje, por incrível que pareça. Pois é assim, sempre quando a gente quer fazer alguma coisa, a internet falha, né? Deixa eu fazer uma breve apresentação e depois você complementa, certo? Tá Então, certo. hoje a gente está recebendo com muita alegria Andréia Bretes, médica pediatra, e nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que já é muito debatido no meio da saúde e que agora, em tempos de isolamento social, ele se torna ainda mais em evidência, que é a dependência virtual em crianças e adolescentes. E aí nós vamos falar sobre essa dependência em tempos de pandemia. O tema é muito interessante e eu confesso que já tinha escutado sobre o termo dependência virtual, mas nunca tinha aprofundado sobre o assunto. E para fazer a live hoje eu precisei estudar um pouquinho e realmente poder conhecer um pouquinho do universo desse do que é a dependência virtual, e é algo muito sério mesmo. E assim, a gente convida hoje você para agora você complementar a sua apresentação e a palavra é sua. Que ótimo, Annalise. Que honra participar dessa live, porque realmente agora a gente está vivendo, a gente já vivia na era digital antes, né? A gente já estava convivendo com isso, mas agora gravou muito mais por conta dessa pandemia, pelo isolamento, pelo distanciamento, em que se faz necessário o uso de tela praticamente para tudo, né? Hoje, as nossas crianças não têm escola, nossas crianças estão grudadas no celular quase que o dia todo, basicamente, né? Todas as informações, você que é professora, você dá aula pela internet, eu que sou pediatra, já disponibilizou, através do Conselho Federal de Medicina, já para a gente fazer atendimentos online, né? Para poder suprir as necessidades, né? Das crianças, principalmente, dos idosos, dos mais necessitados que não conseguem chegar até assistência realmente, né? Então, o meio de comunicação nosso agora é através das telas, né? A gente usa as telas para a gente se comunicar com pessoas que estão distantes da gente. A gente usa para fazer pesquisas. Aqui em casa eu tenho 2 adolescentes. Catarina fica em média 8 horas por dia ou mais na tela, por conta da escola. O Edson, que está na faculdade, ele fica em média 12 a 15 horas por dia na internet, né? Então, as queixas deles, eu acredito que são as queixas de todos que têm filhos adolescentes, né? Dor na cabeça, dor no corpo, dores musculares, que é um reflexo do uso excessivo das telas, né? Mas vamos discutir esse tema em relação ao que está determinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é uma determinação pela Sociedade Americana de Pediatria, né? Onde a gente tem que, é um momento difícil, é um momento que a gente, às vezes, tem que conciliar trabalho e criança e afazeres domésticos, na verdade, né? Então, às vezes, a gente abre um pouquinho mais de exceção para o uso das telas, para poder a gente conseguir conciliar e ter um pouquinho mais de tranquilidade dentro de casa. Não é, Annalise? Porque a criança consome demais, né? A gente sabe disso. E às vezes, quando deixa a criança um pouquinho mais no desenho, um pouquinho mais no joguinho, você tem um tempo para se organizar, porque a gente já não tem mais como terceirizar, a gente não tem mais para onde mandar, não temos mais escola que absorva essa criança no período do dia, a gente não tem mais o Vila Lobos, que absorve essas crianças no período da tarde. Então, acaba que sobrecarregou nas costas da família toda essa responsabilidade, né, Annalise? E assim, as telas, na verdade,
a gente se usar, eu sempre falo, use por bem, né? Dependendo da faixa etária da criança, que você vai ter muito benefícios da tela, da internet, porque lá a gente encontra tudo que você procura, você encontra lá, né? Mas tem os problemas de saúde, né? E aqui eu quero me ater nos problemas das crianças, Annalise, porque a criança é um ser em desenvolvimento. A criança Sim. cresce e aprende, desenvolve até a adolescência. Então, a gente jamais pode expor essas crianças pequenas a tanto estímulo, né? E sabemos que o estímulo, ele é viciante. É como se fosse, ele ativa áreas cerebrais, como atinge a maconha, como atinge o álcool, né? Ele deixa a dependência na criança. É tanto que eu não sei se você já viu uma criança pequena num restaurante, que a mãe, para comer, ela coloca o tablet. O iPad, o tablet na mão da criança. Qualquer meio desse. Aí a mãe consegue comer e depois, quando ela quer tirar o dispositivo da criança, ela já não consegue. Por quê? Porque ali já ativou o sistema que causa dependência, já liberou neurotransmissores, que é a dopamina, e essa dopamina é o hormônio que causa dependência, ou seja, quanto mais ela tem, mais ela quer. Muito mais estímulo ela precisa para poder ficar feliz. E para você desviar a criança da tela, às vezes você tem que oferecer algo mais relevante, algo mais atrativo. E é pouca coisa, porque a tela é dinâmica. Entendeu? A tela é um joguinho dinâmico, é um desenho de muita cor, de muito movimento, sabe? É muita informação para o cérebro. Então, às vezes, eu estou no consultório, chega a criança chorando porque quer o telefone. Aí a mãe não dá o telefone. Aí eu pego um papel e pego uns lápis de cor, Annalise, eles não ficam no papel. Eles não querem pintar, eles não querem pintar. Eles não querem interagir com folha, eles querem interagir com tela. E isso é preocupante. E é preocupante demais. Às vezes, é criança tão pequena que você, assim, a princípio, você acha bonitinho. O dedinho, Annalise, é tão pequenininho passando na tela. Passa rapidinho. E a mãe fica feliz, o pai fica satisfeito. Por quê? Porque ele sabe mexer mais do que a mãe, ele é muito inteligente. E não sabe os riscos que tem por trás, né? Sobre isso, eu tenho 5 perguntas para fazer. Então, sobre isso, do dedinho, deixa-me fazer a primeira pergunta. Inclusive, colocar assim, se as pessoas quiserem fazer perguntas, né? Sim, a gente vai estar. Você pode. Eu pontuei algumas coisas, Annalise, pra gente ter uma linha de raciocínio. Eu pontuei alguns pontos que eu quero falar. Se você quiser deixar as suas perguntas para o final, talvez eu consiga até responder antes as suas perguntas. Mas, se você quiser, é porque eu queria falar primeiro o que a sociedade brasileira definiu, né? O que é a definição. Então, a definição é que de 0 a 2 anos, 0 de tela, Annalise. Não podemos colocar uma criança de 0 a 2 anos para as telas. A criança, ela precisa de interagir com pessoas. O aprendizado da criança nessa idade é só através de interação com pessoas. A tela é algo passivo. Ela recebe informações, mas ela não consegue transferir informação. Então, 0 de tela. 0 de tela, ele fica com... Se ele for exposto até 2 anos, ele fica com grandes dificuldades na linguagem, no aprendizado, no cognitivo. Fica muito complicado na criança, porque a tela, nesses bebezinhos, ele ativa uma área frontal, que é diretamente relacionada com a linguagem, tá? Então, 0 de tela. Isso aí é a nossa obrigação, minha como pediatra, sua como educadora, e os pais. E os cuidadores. Todos têm que saber que não pode expor a criança à tela até 2 anos, tá? De 2 anos, de 3 aninhos a 5 aninhos, Annalise, pela sociedade, é 1 hora de tela por dia. Nada mais. E o pai, ele tem que estar junto com o filho. Por quê? Porque se o filho vê alguma coisa, ele não vai conseguir interpretar aquilo ali, e o pai, ele vai ter que estar do lado para explicar o que essa criança está vendo.
Viu uma cena de alguma coisa, o pai tá... Você entendeu qual foi a cena? Eu vou te explicar. Então, é desse jeito que a família consegue ajudar quando a criança estiver se expondo à tela, tá? Depois de 6 anos, até 10 anos, Annalise, claro que isso aí há uma flexibilização por conta da situação da pandemia, onde essas crianças têm que fazer algumas atividades didáticas, né? E vai depender da escola, se é escola pública ou particular, para definir qual é o conteúdo que ela vai ofertar para essas crianças, mas os pais têm que inspecionar. É muito importante que não sobrecarregue muito a criança, mesmo porque a criança ela não tem paciência para muito tempo de informação quando é didático. Não tem. Ela não se prende às informações, né? Você é professor, acho que você deve saber muito mais do que eu sobre o assunto, né? Aí, quando você passa de 10 aninhos até o final da adolescência, 18 anos, Annalise, é um terreno minado, onde as crianças, elas ficam, os adolescentes, pré-adolescentes, eles ficam muito tempo. E, às vezes, você perde o controle de horas. Tipo assim, se você fizer uma pergunta, quantas horas você ficou na internet, eles vão dizer para menos, sempre vão dizer para menos. Mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza, são 3 horas diárias de internet. E aí eu te dei o exemplo dos meus filhos, que são adolescentes, que ficam 15 horas, 12 horas na internet. Você falou, 12. É muito complicado. E aí, Annalise, nós, pais, todos da sociedade, mas principalmente os pais, eles são corresponsáveis por tudo que acontecer com a criança por uso abusivo das telas. Aí essa responsabilidade, ele não vai poder derivar para ninguém, porque é da família, é dos pais essa responsabilidade, tá bom? A criança, ela é induzida pelo meio digital, ela chega na escola, todo mundo tem um celular, ela quer um celular, e ela vai ser levada pela onda digital, né? Então, cabe nós sentarmos e definirmos como que a gente vai conduzir isso dentro da nossa família, dentro de casa, tá bom? Aí, Annalise, então, isso aí foi preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Por quê? Porque eles observaram... você quer me interferir em algum momento, Annalise? Eu falo demais. Fiquei preocupada. Já quando você falou da idade de 0 a 2, 0. 0. Eu digo assim, um dia de vida. 3 a 5 é 1 hora por semana, por dia. Não é isso? 1 hora. Não, exatamente as crianças da educação infantil, que no momento estão tendo aula no período normal. Loucura. Entendeu? É preocupante. Não, é impossível. Eu acho que a escola, ela tem que estar entrelaçada com os cientistas, os neurocientistas, as sociedades que determinam o que é melhor para os nossos filhos. Porque a escola não pode andar separada. Não existe isso. Tudo bem que esse consenso, essa cartilha, já tem um pouquinho de tempo que ela já existe. A gente já tem esse conhecimento. Mas com a necessidade, né? Realmente, acho que foi a pandemia que acelerou mais o processo de jogar isso para a sociedade, dos limites, né? E eu estava lendo hoje, que eu achei muito importante, falei assim, eu vou falar na live. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, recente, foi aprovado a etiqueta em todos os smartphones, telefone, tablet, com o uso, a faixa etária permitida. Então, todos os aparelhos vão sair atrás, é proibido em crianças de 0 a 2 anos, e as faixas etárias, o uso do telefone. E seria maravilhoso que se estendesse para o resto do Brasil, né? É muito interessante mesmo. Aí, Annalise, então, o que eu posso... Hã? Pode seguir, é porque eu fiquei preocupada com isso. Leve o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e tem artigos científicos, Annalise, muito importantes. Nossa,
É um tema, eu sou pediatra, sou gastropediatra, mas assim, estudar o comportamento, estudar a criança, estudar é uma coisa que me encanta, sabe, Annalise? É uma coisa que me encanta, porque a gente acompanha essas crianças crescendo, né? E esse desenvolvimento, a gente acompanha, a gente vê realmente que tem mudança de comportamento, Annalise. Tem mudança. As crianças que ficam mais na tela são mais irritadas, elas são mais ansiosas, elas são mais imediatistas, né? Então, aí os cientistas, os neurocientistas, eles pontuaram alguns problemas, assim, chaves, né? Para a gente atentar mesmo para isso. O primeiro problema é a criança que está ligada a esse meio digital, ela perde a infância, Annalise. Ela perde o que é mais importante que existe, eu acho que mais do que inteligência, ela perde o contato com o ser humano. Ela fica uma pessoa que até comentam que fica um pseudo-autista, né? Aquela pessoa que parece que é autista, né? Que tem comportamentos de autista, que ela fica retraída no mundo dela, querendo só o computador, só o celular. Então, ela perde o contato com a família. A família passa a ser um ambiente estranho para ela, onde ela entra em conflitos, ela entra em estresse tóxico com a família, porque o pai fica em cima, querendo não deixar ele usar o celular, a mãe fica em cima também, toda a família fica em cima, né? Existe a criança que a tela em si, a tela é azulzinha, né? Essa tela azulzinha, ela age no cérebro da criança diminuindo o hormônio do sono. Então a criança tem diminuição da melatonina. Eu vi isso. E essa diminuição da melatonina faz com que a criança não consiga dormir cedo. Então, o aconselhável é que a criança desligue o celular, ou a mãe ou o pai, 2 horas. Eu até aconselho que deixe fora do quarto, tá? Chegou uma hora, você tira o celular, tira tudo, tira o carregador, tira tudo e deixa a criança dormir sem o celular. Na hora da alimentação, coloca uma caixinha com todo o celular e 0 de celular para a família, Annalise. Não é o bebê ficar sem o celular e o pai e a mãe ficar com o celular do lado. Não é. Porque se não houver exemplo, não tem sucesso, entendeu? A criança tende a ter o exemplo mesmo, né, da família. Aqui a gente tem essa regrinha, na hora da refeição, sem celular. Aqui em casa também. Aqui em casa eu deixo o telefone longe, todo mundo deixa o telefone... Ou seja, é um momento nosso, né? É um momento que a gente conversa, que fala as nossas coisinhas que aconteceu no dia. A janta também, todo mundo se reúne, todo mundo conversa. Isso é importante, né? Esse momento com a família é importante. É bastante você conhecer o seu filho, ver o que aconteceu durante o dia, né? Então, se a criança não dorme direito, por conta que não dormiu, por conta da melatonina que foi inibida, ele acorda já irritado, nervoso. Ele vai para a escola, ele já não tem raciocínio, ele não tem memória, ele não consegue. A falta de sono, ela tanto altera a memória como o aprendizado, como ela altera também a capacidade da criança se alimentar. Às vezes a criança fica tão ansiosa que ela começa a comer demais. Se ela tiver com alguma coisa aí para chamar atenção, Annalise, ela come sem saber o que está comendo. E sabe o que acontece? Acontece que ela vai entrar no canal da obesidade, ela vai engordar muito, tá? Dependendo do alimento que a família ofereça, ela vai engordar muito. E quando ela estiver fora da tela, ela vai olhar para o prato, ela não vai reconhecer os alimentos. Por quê? Porque quando ela estava sendo alimentada, ela tinha um estímulo que não prestava atenção no que ela estava comendo. Então vai dizer assim, meu Deus, eu não gosto disso, o que é isso? Eu não quero isso. Por quê? Porque ela não prestou atenção no que ela estava comendo. Né? Então é outra problemática também. A outra problemática que aconteceu em casa, e na sua família eu não sei, porque eu acho que é genético, né? Mas é o problema da miopia ligada à tela. Né? Aqui eu tive Bia aumentou o grau. Então, é a síndrome visual do computador, né? Aqui em casa ninguém usava... Eu uso porque, enfim, a idade vai crescendo o grau.
Mas aqui em casa ninguém usava celular, na verdade. Ninguém usava óculos. Aí depois começou a ter um pouco mais de estímulo de celular, os dois ficaram míopes de uma hora para outra. Né, Analice? Então, a gente alerta, mas ela está dando exemplo dos filhos dela, mas o exemplo que eu estou dando é um exemplo que eu quero que faça o contrário. Não é verdade? Sim. Por quê? Porque às vezes como é que se diz? É muita utilização também para o lado bom, né, Analice? Eu não estou falando só do lado ruim. A nossa preocupação é esse estímulo em crianças muito pequenas que estão ainda em neuroplasticidade, estão crescendo o cérebro ainda, né? Mas é claro que hoje todo mundo é exposto a isso, né, Analice? E eu acho interessante quando você fala da questão da miopia, que eu falo aqui em casa, que nós, com o passar do tempo, ao envelhecermos, tanto a nossa visão quanto a nossa audição, elas vão indo perdendo a funcionalidade normal. Exatamente. Porque, além de ter o celular, tem que pôr fone. Tem que usar o fone. Exato. Ô, Analice, e a perda auditiva também é relacionado com o uso das telas. Porque normalmente você consegue ouvir bem com 25 decibéis, mas quando eles colocam isso aqui, Analice, é um barulho de um avião. 60, 70 decibéis. Então, é muito estímulo, é muito trauma para a membrana timpânica, que com certeza isso aí vai deteriorar com o passar do tempo. Às vezes coloca o fone tão alto que quando você está do lado, você está ouvindo tudo o que ele está escutando, não é isso? E ainda está ouvindo alto, né? E está ouvindo alto achando que não está ouvindo alto, não é verdade? A gente sabe porque a gente tem adolescente em casa, né, Analice? Então, Analice, o sedentarismo também é uma preocupação. As telas leva a criança muito tempo a ficar sedentárias em casa, sem se movimentar, comendo e assistindo filme, assistindo jogos, né? Assistindo Na joguinhos. verdade, as crianças hoje, no ano passado, no final do ano passado, num curso de musicalização para bebês que eu fiz, uma das questões colocadas não era aqui, era fora, e foi abordada, que as crianças, quando chegavam para a aula de musicalização, onde ela precisa correr, onde ela precisa pular, elas não sabiam fazer esses movimentos, porque elas não tentavam. Não sabe. Analice, tem joguinhos na internet que a criança começa a empilhar, tá? Só que ela tá fazendo esse joguinho em 2D. Quando ela chega para 3D, que é a realidade, ela não consegue ter a mesma habilidade. Então, ela adquire uma habilidade somente com a interação com o computador, com o celular. Na vida real, ela não consegue ter a mesma habilidade. Né? Então, em resumo, não exponha o seu filho menor de 2 anos à tela. Não exponha. Você vai fazer assim, um prejuízo gigantesco na criança. Aí a criança vai começar a ter dificuldades na linguagem, no cognitivo, e você vai achar que essa criança é uma criança autista, é uma criança especial, porque ela não sabe ainda se comunicar. Chega nos consultórios, a gente pensa em quê? Uma criança que não fala com 2, 3 anos, a gente pensa que é autista, né, Analice? Mas não sabe se isso aí é um autismo de verdade, ou foi porque essa criança foi muito exposta a estímulos prejudiciais, né? Que a gente já sabe por um estudo que diminui, atrofia o cérebro da criança que fica muito exposta às telas, né? Então, o recado que eu queria mesmo hoje era isso, era esse cuidado até 2 anos de idade, assim, o máximo mesmo, né? E essas épocas, aí a gente tem que se virar em 1000, né? Ó, mãezinha, vamos se virar em 1000 para poder a gente dar conta, né? Mas a gente tem que ter os tempos determinados para tudo, tá, Analice? A gente tem que ter cronograma, a gente tem que se organizar. Eu vou ter um tempo para brincar com meu filho, eu vou prestar atenção no que ele está comendo, no que ele está dormindo, na saúde dele, né, que é importante. Eu vou estar atento a se ele tem horários de diversão, de brincadeira, interagir com a família. E assim, e deixar as telas
assim, com os horários programados. Vamos programar. Então, você tem escola, então você vai ficar essas 4 horas de escola. Se a gente tiver que falar com algum parente que está distante, a gente vai usar a família nesse horário, tá? Então vamos fazer uma diversão em família, então vamos jogar bola, vamos sair, vamos nos divertir por aqui mesmo. Tem muitas, na internet tem milhares de recursos, de brincadeiras, de montagem, né, Annalise? Tem muitos recursos que você pode usar de criatividade com seus filhos, né? Se você tiver possibilidade de fazer uma atividade que gere energia para a criança, vai ser bom. Porque você estimulando a atividade física na criança também libera um hormônio da felicidade, a endorfina. E essa endorfina é prazerosa para o bebê, para a criança. Então, ela tendo essa atividade, ela vai se desligar um pouco do celular porque ela quer se movimentar. Isso é importante, né? E aí, é isso, Annalise. A gente tem que encarar as mudanças atuais, né? A gente tem que se adaptar. Eu sei que lógico, né? Tem gente que realmente que tem os tempos determinados para fazer as coisas com os filhos, mas tem pessoas que, mais do que os filhos, são muito mais viciados que os filhos no celular. Sim, isso que eu ia comentar, né? Annalise, tem... E aí... Principalmente os mais jovens, né? Então, aconteceu um fato importante, assim, que é um relato de caso, na verdade, né? Onde a mãe estressadíssima, né? Porque testou positivo. E o filho estressadíssima porque queria e tinha que continuar trabalhando, porque a função dela era muito importante, ela não podia deixar de trabalhar mesmo com Covid. E a criança ficava o tempo todo querendo a atenção dela. E ela estressada porque estava com doença, estressada porque tinha que dar conta do serviço, e sugeriu que nós iniciássemos com remédio para tranquilizar o bebê. Vixe! Não tem condições, essa mãezinha tem que colocar a mãozinha na cabeça, né, e pensar que o melhor é parar e ver o que está acontecendo, porque essa criança só precisa de atenção. Essa criança não precisa de remédio para dormir, nem para acordar, nem para ficar feliz. Precisa de atenção, né? Então, é o momento da gente prestar atenção nas nossas crianças, Annalise. A gente não pode deixar com que nossas crianças percam a infância. Nossa, é um crime, né? Memórias de infância, nossa, eu tenho de correr na rua, de brincar de bola, de cair de bicicleta no meio da rua. Essas lembranças que a gente tem é uma lembrança de uma infância saudável, né, Annalise? Então, a gente tem que resgatar a infância das nossas crianças, né? É muito importante. Eu, enquanto professora, as crianças hoje em dia não sabem mais as cantigas de roda. Não sabem. Porque não brinca mais de roda, aí não sabe cantar. Não. Isso aí eu acho que vai ficar em relíquia. Vai ser relíquia, porque quem vai ter que resgatar isso para as nossas crianças somos nós, né, Annalise? Sim. A gente vai ter que resgatar e de uma maneira leve e saudável para elas, porque elas não vão ter mais essa realidade, não. E eu tô falando de Teixeira, que é uma cidade interior, não tô falando nem em cidades grandes, Annalise. Rio, São Paulo, que a situação é muito pior, né? A gente sabe. Sim, com certeza. Então, você fez um comentário que agora já também... Aí eu vou pensando, uma coisa puxa a outra. Quando você falou, olha como isso é importante. De repente alguma mãe esteja passando por isso e nem saiba. Você colocou que o uso da tela, ele faz com que a criança não tenha sono. isso. E o hormônio do crescimento, ele age durante o sono. Também. É importante que você falou, eu tenho que atentar, porque o corpo precisa descansar. O corpo descansa, mas ele continua trabalhando. Ou seja, a gente descansa e o corpo, o organismo continua trabalhando. Então, a diminuição da melatonina é o que faz a criança adormecer. Enquanto a criança adormece, ela libera o GH, que é o hormônio do crescimento, que é necessário na fase de crescimento. Então,
uma noite boa de sono é um crescimento adequado. Uma noite ruim de sono é um crescimento inadequado, né? É preocupante demais. É muito. Realmente é muito preocupante. É por isso que quando você me convidou, eu falei assim, nossa, eu tenho que passar o meu recado. Porque, assim, a gente tem que cuidar, né, Annalise? A gente tem que cuidar das crianças. Qual o futuro amanhã? Essas crianças, elas vão crescer, elas vão se tornar adultas, né? Então, a gente tem que cuidar das crianças, sempre. Muitas mães não saibam ainda que existe já, né, que é o transtorno, é TDI. TDAH. Não, é transtorno de hiperatividade. Sim, não, o transtorno do celular. Também tem. Tem um nome. Tem um transtorno da dependência, que é um, né? Então, às vezes, tem muita gente que ainda não sabe que existe que é dependência virtual ou que isso exista. Sim, Annalise. É porque, como eu te falei, o celular, ele causa dependência. É uma droga. É uma droga como maconha, como álcool, ele causa dependência. E quando você tenta tirar isso da criança, o que acontece? Ela fica super irritada, ela quer te bater, ela quer te morder, ela quer pegar, ela só sossega quando tem o celular de volta. Por quê? Porque ele criou uma dependência química pelo celular, entendeu? Deixa eu fazer agora abrir um parênteses para uma brincadeira rápida. Ana Luísa está com 19. Aí, e a Ana Luísa gosta muito de ler, muito mesmo. Então, agora, atualmente, não está saindo, então ela baixa os livros e lê pelo celular. Então, ou ela está nas aulas da faculdade, ou ela está lendo os livros. Quando eu comentei com o Marcos qual seria o tema da live, eu falei, é bom mesmo, que aí a gente vai ver como que a gente vai deixar de Ana Luísa ficar drogada. Porque ela está tão constantemente drogada. É a mesma coisa, eu falei hoje aqui em casa. Eu falei assim, eu fiquei na frente do Hector, o Hector queria passar, eu falei assim, não vai. Porque você fica 12 horas na internet com as escolas, você fica mais 4 horas com sua namorada, você fica mais umas 3 horas jogando joguinho. Que moral que eu vou ter de falar nessa live? Mas a gente tem que ficar em cima mesmo, a gente tem que controlar o tempo, Annalise. Eu não sei, a questão de ler pelo celular, não sei, ela já tem 19 anos, acho que o caso dela nem seria dependência do celular, porque ela é estudiosa, ela quer ler, mas altera um pouquinho sim, ela vai ter já usa óculos, né? Pode agravar um pouquinho. Pode agravar. Não enxerga nada sem óculos. Então aí ela não enxerga absolutamente nada sem óculos. Pois é, não. Aí ela vai ter até um aumentozinho aí no grau, talvez, né? Então ela vai ter que ter um descanso para essas leituras, eu não sei, porque de todas as formas ela vai ter um estímulo, né, para ler, ou na folha, ou no tablet, ou na internet, mas ela tem que determinar o tempo de leitura. Ainda bem que ela gosta muito de tocar. Então, ela sempre tira um período da tarde e um período da noite para tocar piano. Então, pelo menos naquele momento, ela não está na tela. Nossa. Annalise, eu falei até para uma amiga, que ela até entrou agora na live, Fabrícia. Oi, Fabrícia. Que, assim, o Vila Lobos, tá de parabéns, Annalise, o tanto que você estimula essas crianças. O que seria de nossas crianças sem o Vila Lobos? Eu tenho excelentes lembranças, a Catarina estudou no Vila Lobos, o Ex estudou no Vila Lobos, e eles ficavam felizes de participar. E você faz muita atividade, né? Você organiza, você faz festivais, e tudo isso aí é essencial na vida, né? Desenvoltura, relacionamento, às vezes felicidade, às vezes frustrações, porque a criança tem que se frustrar também, não é só felicidade, né? Assim, parabéns, Annalise, você faz diferença em Teixeira de Freitas, realmente. Obrigada. E aí, eu ia te perguntar algo sobre isso.
Porque uma pesquisa realizada pela AVG Technologies, realizada no ano passado com famílias do mundo inteiro, mostrou que 66% das crianças de 3 a 5 anos de idade conseguem usar jogos no computador. 47% sabia como usar um smartphone, mas apenas 14% era capaz de amarrar o cadastro do seu sapato. Cognitivo, né? No caso das crianças brasileiras, o levantamento apontou que 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet e 54%, isso eu fiquei abismada, já tem perfil no Facebook. Fiquei abismada com isso. Um absurdo. Infelizmente, hoje, eu analiso como professora, ainda, muito mais agora, não agora no tempo da pandemia, né? Mas agora, nesses tempos atuais, a gente percebe e recebe crianças pequenas para a musicalização que tem muita dificuldade na fala. Muita dificuldade motora. Que não era para ter aquela coisa tão simples. Mas sabe navegar na internet. E às vezes sabe manusear o smartphone melhor do que eu, que estou com 50 anos de idade. Certeza. É a habilidade. Eles são nativos digitais. Ok, eu não sou. Eles são. Beleza. Mas até que ponto que a família ela tem que intervir, ela tem que dar limite? Como para isso? Então, você tem que conhecer, né, Analice? Você tem que ter conhecimento dos malefícios da tela. Então, não tem outro jeito. É como eu te falei, às vezes é pela facilidade da família, é pela falta de tempo dos pais, e às vezes displicência até, né? Achar que aquilo ali não faz mal para a criança, que vai deixando. E às vezes, para tirar, Analice, é outro tratamento, né? Porque você tem que substituir uma coisa por outra que te dá tanto prazer, não é isso? E aí você tem que fazer isso aos poucos. Aí é um trabalho difícil, mas que, assim, essas habilidades que a criança deixa de adquirir na idade precoce, ou seja, aquelas habilidades normais da idade que ela deixa de adquirir, os papais vão ter que correr atrás. Mas ele lá atrás, nos seus 2, 5 anos, o que ele deveria adquirir naquele período, ele não adquiriu. É possível depois suprir isso? É possível. Ou vai ser um processo muito doloroso? Mas é estímulo, né? Aí o retrocesso do digital para uma atividade mais natural. Então, vai ter que realmente ter uma educação, os pais vão ter que ter uma educação em relação a isso aí, para poder recuperar as habilidades que foram perdidas, né? E aí, um caminho muito bacana é a música, um caminho muito bacana é escolinha de jogos, de futebol, de natação, tirar e ocupar, entendeu, Analice? Porque assim, às vezes você fala assim, eu vou tirar, eu vou punir, você não vai ficar no... Aí ele faz uma associação com coisas ruins. Você pune, tira o celular e aí cria uma revolta, cria outro sentimento ruim na criança. Então vai ter que substituir, então não vai brigar com a criança, porque foi você que deixou. Você vai ter que desviar. Então, à tarde, então a gente vai para natação. A gente vai para natação. A gente sabe que pelo menos 1 hora da tarde ele vai estar envolvido na natação. Então, hoje a gente vai para o Vila Lobos, vai ter uma aula de música, de piano. Então, já tira mais 1 hora, entendeu? Você vai dando funções para preencher e dar felicidade e que ele goste também, né? Porque se ele tirar do celular e levar para uma atividade que ele não tem afinidade, ele vai pegar horror. Ele não vai querer. É isso? Limitar a conversa. Vai ter que ser um trabalho, né? Realmente. Agora, na verdade, o interessante dessa live que a gente está fazendo hoje
Por quê? Como eu disse, muitos pais não têm essa consciência. Não. E muitos pais, infelizmente, você como médica, você recebe no seu consultório assim, eu enquanto professora recebo da escola, o pai que acha lindo o filho com o dedinho, que acha lindo ele saber procurar tudo, e é mais cômodo para o pai. Na verdade, o celular está sendo coadjuvante na criação do filho. Exato. Então, às vezes, está sendo bom naquele momento, mas no futuro Não. vai ficar uma lacuna muito grande. Vai, Annalise, vai. E essa sequência, ela tem que ser interrompida imediatamente, né? Porque, e aí, quanto mais tempo, quanto mais avança na idade, mais problemas a gente vai ter. Então, a gente vai ter, às vezes, falta de controle de assuntos ou até mesmo de sites que seu filho entra, que seu filho acessa. Uma questão que eu não falei, que eu acho muito bom falar, os pais eles têm que inspecionar os sites que seus filhos entram, porque existe muito material inapropriado para criança, para adolescente, nudez, pornografia, pedofilia, e tem que orientar essas crianças e bloquear esses sites e denunciar. Você tem que denunciar. Tem sites que você entra, que você pode denunciar material inapropriado na internet. Então, você tem que ficar de olho. Você vê, assiste jornais informativos do aumento de crianças que se mutilam, né? Que cortam os braços. Você vê um aumento de crianças que têm pensamentos suicidas. Você já vê crianças hoje com alto índice de depressão, bipolaridade. A gente com alterações, né, mentais que assim que eu acho que antes não eram vistos. Então isso aí realmente é por conta do computador, da internet, e você acessa muita coisa boa, mas você tem acesso a muita coisa ruim. Então a gente não pode deixar para lá, ele tá lá no celular e se distrair. Você tem que ficar em cima mesmo, realmente, né? Está sendo muito boa, muito esclarecedora. E aí eu ia... quanto à questão das horas que são, como você colocou, você colocou que é pela organização. Você falou aí o órgão, né? Isso aí, todas as sociedades, tanto a americana como a brasileira de pediatria, a Organização Mundial de Saúde, isso aí já é consenso geral pelos cientistas com trabalhos científicos, né, que comprovam realmente que não é saudável um cérebro em desenvolvimento tem tanto estímulo, né, causa dependência e tudo que eu te falei realmente a gente tem que ficar atentos. Informação. Se você abrir no Google, se você abrir, você entra na Sociedade Brasileira de Pediatria, você vê, a gente vê assim muitas coisas falando a mesma coisa, Annalise. Então, essas informações tem que chegar até as mães. Precisa chegar até as mães, né? Eu não me canso de alertar. Às vezes os pais não gostam, porque não vai acontecer nada. Não, o menino está esperto, o menino é inteligente, o menino se desenvolve bem. Isso aí é bobagem. Mas não é bobagem, tá? Não é. Caso sério, não é. Tanto que você comprova na sua prática as deficiências em crianças que não eram para ter essas deficiências, né? E não são crianças especiais, Annalise. Então, realmente é o abuso de telas, realmente. E a gente percebe que, por incrível que pareça, nós somos o quarto país do mundo em população de nativos digitais. Nós só perdemos para a China, que está em primeiro lugar. Estados Unidos. E a Índia em terceiro. Que são países bem populosos, né? E a questão da dependência virtual na China já se tornou saúde pública. Sim. O tanto de jovens que se suicidam. Pois é.
E Autoíndice de mesmo suicídio. assim, a gente ainda tem pais que não acreditam nisso, né? Não, e Nos mesmo malefícios. assim, não, exatamente. É triste. É triste, Annalise. A gente. E todos os anos eles ainda colocam mais tecnologias, né? Muito mais tecnologias. E não se preocupam com as consequências, porque o importante para eles é o mercado, né? É vender. Mas a gente não sabe o que essa era digital vai nos trazer daqui a 20 anos, né, a 25 anos. Hoje a gente já vê um alto índice de suicídio, né, nesses países que tem um alto índice de acessos, né, Annalise? A gente já vê adolescentes na Coreia, adolescentes, K-pops, aqueles bem famosões, se suicidando do nada, que tem tudo, tem fama, tem tudo, se suicidando do nada, né? Então, provavelmente, isso é um reflexo, com certeza que é um reflexo aí da depressão, né, que esses jovens passam. E não é pouco não, é muito mesmo. Por conta de uma dependência, né? Que no final das contas é como se fosse uma dependência química, né? É dependência química, não tem outro nome não, é dependência química. É uma dependência química, porque ativa os mesmos centros da dependência da maconha, do álcool, é a mesma coisa. Já pensou? É uma Em criança. Então, crianças, adultos também, viu, Annalise? Você já saiu com os seus colegas adultos que são bem viciados, que você está comendo e ele está no celular. Ele não olha para o lado, não olha para o outro e fica o tempo todo no celular, né? Não tem aquele comportamento de interagir. Por quê? Porque a dependência não deixa sair do celular. Diz que o dependente digital, ele, durante o dia, ele acessa 60 vezes as redes sociais, ele acessa muito. Como é que uma pessoa dessa pode trabalhar bem? Não trabalha. Não é? A gente tem que fazer a higienização mental diária e pensar em tudo isso aí, né, Annalise? Chegou em casa, eu pelo menos, eu fico assim, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ficar muito, mas volta e meia eu dou uma apertadinha no telefone. Aí o Eulen fala, você tá na internet, você tá online. Eu falo assim, não, a apertadinha que eu dou é só mania de dar apertadinha, mas eu nem tô online, né? E às vezes, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu deixo o telefone lá embaixo. 9 horas da noite, meu telefone já tá lá embaixo. Eu subo sem celular, né, Alice? Eu não quero aquele estímulo, por quê? Porque eu sei que eu fico com insônia. Toda vez que eu fico com aquele estímulo muito tempo, à noite, depois das 10 horas, eu fico com insônia e só consigo dormir depois das 2 horas da manhã. Então, eu já nem trago, já deixo lá embaixo. Eu tenho esse limite comigo mesma, né? Eu consigo ter esse limite. Mas é isso, meu amigo. Se isso acontece com uma adulta, imagine com uma criança que não tem consciência, né? Com certeza. A criança, ela fica completamente perdida sem o celular. Annalise, quando você sai de casa, você não é uma viciada, você não tem dependência digital. Quando você sai de casa, esquece o celular, quando você chega no Vila Lobos, você não tem vontade de voltar em casa para pegar o celular? Não, porque normalmente eu saio e deixo em casa mesmo. Ah, então você é exceção. Porque o que acontece? A gente não consegue mais sobreviver sem o celular, Annalise. Já pensou você que mora lá longe? Ontem mesmo estava no plantão, cheguei no plantão, quando eu olhei, eu falei assim, tô sem celular. Tinha esquecido o celular. Aí, liguei do telefone da minha amiga, Eulen, traz meu celular. Porque a gente agora é movido por tecnologia, por celular. Incrível, né? Uhum. Hoje mesmo eu fui para Vila Lobos à tarde, o celular ficou em casa carregando. Porque você, na verdade, é um instrumento de trabalho seu, Annalise. Você não usa mídia compulsivamente, você não de navegar muito, entendeu? Você tem os seus limites. Navega quando é necessário, usa quando é necessário, né? Eu também, eu sou a mesma coisa. Então, é mais tranquilo pra gente, né? Mas essa galerinha que tá vindo aí, Annalise, a vida é tecnológica, a vida é celular, não tem jeito.
Então, aí com isso nós conseguimos dar um exemplo. Mas e aqueles pais que são... Pois é, Annalise, olha, Aí como é que vai dar exemplo? Se for o que a Annalise, Anabelle comentou aqui, que o exemplo é muito importante. Ela o comentou aqui. o exemplo é tudo, né? É. Você falou, você pode falar 1000 palavras, mas se você não der o exemplo, não adiantou de nada. Se você passar o dia todo, não fica no celular, e você ficar o tempo todo no celular, não deu exemplo, né? Então, Nossa. pode falar, né? Pode falar. Então, eu espero a gente ter conseguido passar um recado, né, Annalise? Eu no meu consultório, eu sou cri-cri, eu falo mesmo, eu fico em cima, não pode, não deve. Eu não sei se eles acatam, mas às vezes, quando é criancinha maior, eu falo pra criança mesmo, olha, você não pode ficar. Eu tento, assim, entrar na cabeça da criancinha, que às vezes é difícil de entrar na cabeça dos pais, né? Mas todo mundo tem um papel, Annalise, você também tem seu papel. Se você observar que uma criança tá com essa deficiência aí, com essa dificuldade, com esse atraso, você chega e fale com os pais. Porque, de repente, uma fala já modifica todo o caminho dessa criança, já melhora bastante a evolução dessa criança, né? Sim. Às vezes é difícil que o pai nos ouça, né? Bem. Mas a gente faz o nosso papel. Fazer o nosso papel, né? Papel a gente tem que fazer, com certeza. A gente tem que fazer. É. Ó, nosso tempo já está acabando e ela cai automaticamente. Então você grava aí que eu quero colocar no meu feed. Eu quero, em nome da Vila Lobos, agradecer muito a sua contribuição hoje. Você que já é mãe Vila Lobos, uma vez que as filhas estudaram lá, vai ser mãe Vila Lobos sempre. Então, foi uma mãe que sempre vestiu a camisa da escola. Sim. Então, eu quero muito agradecer. Eu acho que foi muito bom. E a gente pode depois retornar sobre um outro assunto preocupante, que é a alimentação. A alimentação. Ótimo. Amo. Porque você falou uma coisa que ficou agora aqui na minha cabeça, que você falou que a criança que está lá nessa dependência come sem perceber o que está comendo. E sem perceber o que está comendo. E que quando tira o estímulo da tela, que ela vai ver, eu não quero. Ela não sabe. Como é que ela não sente o sabor da comida? Ela não. Porque, Annalise, a gente desvia a atenção quando a gente está no celular. Toda a atenção fica para o celular. Então, qualquer outro tipo de atividade que você estiver fazendo, você não percebe, não presta muita atenção. Então, é uma coisa automática. Às vezes, você está no celular, você está respondendo uma mensagem, alguém está falando com você, às vezes você responde sem entender o que a pessoa está falando com você. Então, você deriva a sua atenção só para o celular. E é a mesma coisa com a criança. A criança come sem saber o que está comendo, ela come coisas a mais, ela come, se a família oferecer alimentos calóricos, ela come alimentos calóricos, ela vai ganhar peso, ela vai ficar obesa e vai piorar porque ela é sedentária, porque ela não se movimenta. Então, é um ciclo, Annalise, que tem que ser cortado imediatamente da vida da criança, né? Então, assim, agradeço de coração. As pessoas estão elogiando muito quem entrou, todo mundo. Ai, que e bom. Tem gente de Salvador, tem gente de Feira de Santana, tem gente de um bocado de lugar que não é assim. E toda comentando que foi muito esclarecedora, que foi muito boa. Ótimo, então, assim, obrigada. nós precisamos usar esse espaço realmente para fazer, levar informação. Claro. Né? Eu penso assim, todas as lives que eu tenho feitas, hoje essa é a 11ª. Sempre a gente aborda a música, que você já colocou, sem eu nem falar nada, você já colocou os benefícios da música na vida das crianças. Sem dúvida. Então, assim, mas essas informações que você trouxe hoje foram muito boas. E eu tenho, como a live fica salva, tanto no Facebook, nós estamos transmitindo no Facebook e Instagram. Você consegue fixar o nome da live aí? Você já fixou? Vou fixar na hora que eu encerrar
E aí ela fica salva no IGTV. No IGTV. E ela vai ficar salva. Então, quem não está assistindo ao vivo vai poder assistir depois. E depois eu levo ela ela também vai para o YouTube, para o canal da escola. Tá? Então, eu também quero postar no meu feed. Isso, nós vamos ter a live em 3 lugares diferentes para assistir. Quem não está vendo ao vivo vai poder ver depois. Depois, com certeza. E está tendo acesso a essas informações. Que, como eu disse, antes da gente entrar, quando eu entrei no Face, é um assunto que já é falado há bastante tempo no meio da saúde. Mas ele não é divulgado assim na sociedade em geral. E é um assunto importante. Sim, né? sim. Nossa, muito importante. Eu agradeço muito o convite, Analice, foi maravilhoso. Eu fiquei ansiosa por essa live, porque eu sabia que eu ia passar alguma informação para alguma mãe que estivesse assistindo. Eu já estou vendo aí que tem muitas mãezinhas assistindo. Então, eu só quero agradecer o convite, realmente. Foi muito bom. Depois a gente fala sobre outros temas legais aqui. Sim. Obrigada, Andréia. De nada. Muito obrigada. De nada. E boa noite. Boa noite.